texto do Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Este sangue, ele foi derramado e é um sangue caro, não é um sangue qualquer. Essa semana é a semana que a sociedade comemora a semana chamada Semana Santa, que fala em Páscoa, e as pessoas às vezes comemoram de uma maneira totalmente estranha ao seu verdadeiro significado. A Páscoa, ela é uma festa judaica, ela não é uma festa cristã. Jesus celebrou a última Páscoa, porque a Páscoa apontava para ele, e ele introduziu uma cerimônia que substituiu isto, chamada Ceia do Senhor. Ele fez uma transição. Se as pessoas quiserem comemorar Páscoa, comemorem. Comam ervas amargas, peguem cordeiro, degolem cordeiro, e etc, etc. Mas Jesus é aquele que substituiu tudo isso que nós encontramos, ou melhor, ele é o cumprimento de tudo isso que nós vemos no Velho Testamento. Por isso que o apóstolo falou que Jesus é a nossa Páscoa. Há muito tempo atrás, lá no Egito, Deus decidiu matar todos os primogênitos, do faraó até o escravo. E o anjo da morte iria matar todos os primogênitos. Aí, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos do povo de Deus, Deus falou com Moisés que ele pegasse um animal inocente, matasse ele e pegasse o sangue, e aquele sangue era para manchar a porta em cima, nas laterais, para que quando o anjo da morte fosse passar, ele atentasse para o sangue na porta e ele passasse por cima, poupando aquela família. E as pessoas passaram a comemorar isto. E os pais falavam para os filhos isto, que um dia nós estávamos escravizados no Egito, um dia nós estávamos oprimidos, aí Deus nos libertou, e a última praga que ele mandou foi esta, foi a morte de um animal inocente e nos poupou do nosso primogênito morrer. Aí alguns pensam que aquele sangue daquele animal realmente protegeu o primogênito. Mas, irmãos e amigos, sangue de animal algum pode proteger primogênitos. Animal algum pode deixar Deus feliz e satisfeito. Só existe um sangue que torna Deus satisfeito. Só existe um sangue que pode poupar alguém. É o sangue do Cordeiro de Deus. Versículo 19. Nós fomos resgatados da nossa inútil maneira de viver. Fomos resgatados da nossa escravidão, do nosso pecado, coisas que aprendemos com nossos pais às vezes, coisas inúteis. Nós fomos resgatados com esse sangue, o sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nunca, em nenhum momento na história, sangue de animal algum satisfez a Deus. Todos os sangues que eram vertidos eram uma lembrança a Deus do sangue do seu Filho. Foi a vida de Cristo que fez aqueles primogênitos serem poupados. Foi a vida de Cristo que fez com que Raabe fosse poupada. Lembra do sinal na porta, na parede? Foi o sangue de Cristo que nos tirou da escravidão, do pecado. Morríamos de medo da morte, porque Satanás mantém as pessoas com medo por causa da morte. Foi o sangue deste Cordeiro,
Jesus Cristo, que nos tirou desse temor e desse pavor da morte. Por isso, João Batista, quando viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente aquele homem, que era homem Deus, pôde fazer isto por nós. Irmãos e amigos, custou muito caro isso. E eu digo para os irmãos e repito, foi um sacrifício que nós não conseguimos imaginar o tamanho dele. O tamanho desse sacrifício para poupar pecadores. Todos os pecadores são escravos do pecado. E o único destino, a única recompensa para o pecador é a morte eterna, é o inferno, é a perdição, é viver eternamente sofrendo e condenado por causa dos seus erros. Aí Jesus, por amor, recebe a nossa pena. Ele recebe toda a carga da nossa pena. A nossa pena seria eterna. Some todas as penas eternas e coloque ela num homem só. Foi isso que ele fez. Ele recebeu a nossa pena. Por isso, podemos ser livres. Se tão somente acreditarmos nesse Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Se tão somente o recebermos na nossa vida, arrependidos. Quando Pedro pregou aquele sermão, o povo ficou sem saber o que fazer e perguntou a ele: o que fazer então? Aí Pedro respondeu: arrependei-vos. Então, meus amados irmãos, ouvintes, amigos, se cada um aqui quer se livrar da escravidão, se livrar da condenação eterna, que pode chegar daqui a pouco, se alguém quer se livrar do destino eterno, que pode chegar daqui a pouco, precisa reconhecer neste Deus, neste Jesus Cristo, aquele que paga a sua dívida. Precisa reconhecê-lo como Salvador, precisa se render a Ele com fé, precisa se arrepender dos seus pecados e se prostrar diante dele, humilhando seu perdão. Eu gostaria que a igreja curvasse a sua fronte e orasse, pois muita gente ainda está caminhando para a perdição. Muita gente ainda não atentou para o seu destino eterno. Muita gente ainda não vislumbrou o tamanho da dor que lhe aguarda. Muita gente não sabe ainda o tamanho da punição que há de receber. E muita gente não sabe que Jesus Cristo nos livra de tudo isso. E muita gente ainda não se rendeu a Ele. A igreja ora por essas pessoas, para que elas possam se render a Jesus, reconhecer seu sacrifício, reconhecer e recebê-lo como Salvador. Senhor eterno, ajuda-nos, Senhor, a entendermos o tamanho do seu sacrifício, para valorizá-lo constantemente, diariamente na nossa vida. Pai, nós te agradecemos, porque por causa do sangue de Jesus, o Senhor nos resgata, o Senhor nos acolhe em tua família, e o Senhor nos poupa da perdição eterna. Ó Deus, obrigado por este inocente, por este Cordeiro inocente, Jesus Cristo, que morreu. Muito obrigado. Livra este, Senhor, que ainda estão na dúvida, e salva-os para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Esta cerimônia foi instituída por Jesus Cristo. Doravante, a cristandade a comemora. E ele deu uma ordem até que ele volte.
Essa é a nossa celebração. Eu quero convidar o irmão Rodolfo e a irmã Juliana, serão nossos diáconos neste momento. Eu quero convidar também o irmão Veiga e a irmã Lorena. Nós vamos celebrar esse sacrifício de Jesus Cristo. Nós vamos fazer assim. Nós vamos entoar uma música. É a música que cantamos de manhã, é o número 99. E ao entoar essa música, os elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado por nós. O pão cortado, o que os irmãos vão receber, partido, é para lembrar do corpo de Jesus, da sua morte por nós. E o vinho para lembrar do seu sangue. É um momento de reflexão, de gratidão. Não é um momento para nós brincarmos. Não é um momento para nós fazermos outra coisa, senão olhar para Deus e agradecer a Ele por esse sacrifício. Quem é que pode participar desta cerimônia? Aqueles que são crentes em Jesus Cristo, que foram biblicamente batizados, que estão em plena comunhão com a sua igreja e que é da mesma fé e ordem que a nossa. Esses estão convidados a participar conosco desta cerimônia. Fazemos isso não para sermos abençoados com este pão ou com esse vinho, mas para cumprir o que Deus falou na sua palavra. Fazer isto em memória de mim. Nós fazemos isso para lembrarmos dele. E essa lembrança nos ajuda e nos transforma. Ao canto desse hino, os elementos estarão sendo distribuídos simultaneamente: o pão e o vinho. Irmãos, esse hino é um hino suave e a gente vai cantar a estrofe com bastante sentimento. E na hora do coro, nós vamos cantar a alegria da ressurreição, tá bom? Vamos lá. Oh
convido a igreja a ficar de pé. O primeiro elemento é o pão. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: tendo dado, vamos ler tudo juntos? Tendo dado graças, o partido lhe disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos este pão em memória de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai eterno, nós somos gratos a Ti, porque o Teu Filho foi sacrificado por nós. Ainda que não entendamos o tamanho deste sacrifício, sabemos que foi grande. Foi Teu Filho, Senhor, Teu único Filho do Teu amor, passou a eternidade contigo. Voluntariamente se entregou àquela cruz, sem medir esforços, Pai. Podemos ser resgatados por isso. Nós te somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós, por esse pão que nos permite lembrar disto, e por este vinho que nos traz a memória do sangue do Teu Filho. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o outro texto e tomar este cálice, tomar este vinho. Temos da mesma forma, depois da ceia, por semelhante modo, depois de apreciado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos em memória de Jesus Cristo, invencível, Senhor e Salvador. Os irmãos podem sentar. Nós vamos entoar uma música que fala do nosso Salvador. O universo inteiro deve se prostrar diante dele.